amados. Glória a Deus. Confesso que a gente fica muito grato, né, a Deus, por essas crianças novinhas, buscando o Senhor, aprendendo dele. Isso nos enche, né, de fé, de ver a obra do Espírito agindo nelas, né? E o que eu quero hoje aqui é dar um testemunho também de algumas coisas que Deus tem feito lá em casa. A gente, estamos longe ainda de ser aqueles camaradas que oram muito, mas o pouco que a gente tem aprendido, Deus tem agido, né? E eu quero aqui animar os irmãos, encorajar a também a perseverar, né, nisso. Primeiro quero também ser grato a Deus por estar com vocês aqui. Eu tenho sido muito abençoado pela Igreja de Niterói. Deus tem me enchido de alegria de estar reunido com vocês. Eu confesso que eu não mereço, né, o discipulador que eu tenho. Cadê o Salomão? Ali, benção na minha vida, né, sua família. Não mereço os pastores que eu tenho. Somos muito abençoados, tem me enchido com a graça de Deus, né? Então quero ser grato, né, aos irmãos também aqui, que têm me abençoado, que têm sido graciosos, amorosos comigo, me receberam muito bem, e isso não tem preço, né? Então a gente fica grato com Deus pela obra da cruz, né, aquilo que temos falado nesses dias, e é muito bom fazer parte desse corpo, né? A gente fica com o coração cheio, né, de alegria, de amor, de gratidão a Deus por estar aqui, por conhecer vocês. Isso, confesso que não tem preço. Amém? Então, há mais ou menos uns 2 anos e meio atrás, né, Dani? Minha esposinha está ali, 3 anos, começamos a planejar, a orar com a família, né? Então a gente colocou no coração isso. Eu tive um puxãozinho de orelha na época para estar mais atento a isso, ouvindo um vídeo de um pastor da Coreia, falando sobre oração com a família. Aí eu caí em si e falei, poxa, eu não estou orando, né, com a minha família. Às vezes eu parava o dia de segunda-feira, que era o famoso dia da família, né, aquele dia que eu parava tudo. E aquele dia eu não atendia telefone, ia orar com elas. Mas aí Deus já estava falando comigo que tinha algo a mais para fazer em relação a isso, né? E aonde eu, ouvindo essa pregação, o Espírito me alertou em relação a esse princípio maravilhoso que é orar com a família. E aí o que aconteceu? Quando começamos a planejar, eu, a minha esposa, aí veio aquelas dificuldades no início, né? Faculdade, ela fazendo UERJ, trabalhando de manhã e de tarde, né? Laís também estudando, né? Eu também com trabalho, com correria do dia a dia, chegando em casa. Aí foi aquela guerra o primeiro dia, um olhando para o outro ali, né? Meio que assustado um pouquinho, falei, não dá, não tenho tempo. Ó. E aquela conversa toda, mas Deus foi nos dando graça. A gente foi o segundo dia, perseverando. Confesso que o primeiro dia foi uns 2 a 3 minutos. Mas começamos, né? Aí depois a coisa foi avançando, né? Deus, depois de uma semana, a gente já estava ali, ó, né? Coração já quebrantado para orar, já vendo a hora de chegar do serviço para estar com elas e orar. E Deus começou a nos atrair, né? Foi a primeira coisa que Ele nos fez, né? Nos ensinou a perseverar na graça de Cristo, né? A graça dele começou a superabundar em nós. Meu coração começou a se encher mais da vida de Deus, né? As meninas começaram a estar mais quebrantadas, né? Então nos trouxe perseverança em relação a isso, né? O primeiro texto que fala ali, né? Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai completá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo. Filipenses 1:6. Então, eu criei nisso, né? Falei, Senhor, eu quero que o Senhor complete em mim, me ajude nessa obra de orar com a minha família, né? E começamos a vencer as nossas fraquezas, as imperfeições, os pecados, né? Porque às vezes dentro de casa a gente tem aqueles arranhas, né? Creio que não acontece só comigo, né? Tinha outras situações que eu não enxergava. Às vezes eu olhava para a igreja, eu olhava com um olhar um pouco, às vezes, crítico, né? Olhava para o irmão, a dificuldade que ele tinha, não gostava de perder, né? De renunciar. E Deus começou a me mostrar a minha fraqueza, né? A nossa fraqueza. E aí a gente começou a ter vergonha disso. Olha que coisa, né? Deus começou a mostrar a gente isso. Falei, poxa, quando eu sou contra meu irmão, quando eu reclamo, às vezes, de um líder ou outra questão, o Espírito Santo se entristece, né? Isso não agrada ao Senhor. E ele começou a
nos limpar, nos lavar em relação a isso, nos curar em relação às imperfeições, né? As nossas orações passaram a começar a serem respondidas, que antes eram na escala bem menor. Depois começamos a perseverar, a gente foi fazendo uma lista de oração. Eu lembro que começamos a anotar 3 folhas como essa aqui, ó. Aí Laís orava uma folha, eu orava outra, Daniela, outra folha. E começamos a orar. Senhor, né, nos lava, nos santifica, né, nos livra da lascívia, do engano, do pecado, da impureza. Começamos a orar a palavra de Deus, né, em relação à nossa casa, à nossa família. E Deus começou a agir, né? Orações foram respondidas, situações de colégio, né, que a gente estava orando por Laís, né, ter amigas, né, que servissem ao Senhor junto com elas ali para cooperar, para edificar agora na adolescência. E Deus preparou tudo, amados. Começou a ter muitas coisas sendo respondidas. E outra coisa que começou também a acontecer, né, Deus começou a discipular o nosso coração, a nossa mente. Já a nossa mente já não olhava mais para, não pensava mais para a igreja de uma forma crítica, né? Começamos a amar, né? Começamos a ver a graça de Deus na vida dos irmãos. Começamos a ver aquilo que tem de bom nos irmãos. E Deus começou a nos lavar, nos mostrar isso. E nos inculcar que a igreja é dele, né? É a noiva. Imagine alguém falando mal, né, da noiva de alguém. Todos aqui, boa parte que casou. Imagine se chegasse para um noivo e falar, ó, a tua noiva é isso, isso e isso. Como que ele ficaria? Ninguém gostaria, né? E o Senhor, que é o noivo, ele gostaria que falasse da igreja? Não gostaria. Então Deus começou a nos ensinar a amar, nos ensinar esses princípios. E aí a gente começa a entender todas essas coisas, né? Que igreja é um lugar de bênção. Igreja é um lugar de graça de Deus, de cura, de renovo, de ver essas crianças aqui adorando, cheias do Espírito Santo, né? Igreja é um lugar que a gente vai ser tratado, né? Vai ter irmãos que vai nos corrigir, outros vão chegar na canela, vai doer um pouquinho, mas isso faz parte, né? Faz parte, isso é igreja. E aí Deus começa a mudar o nosso coração em meio a essa ótica. E isso é muito bom, é muito maravilhoso, né? A gente poder olhar cada irmão aqui, cada vida, e poder falar, ali, ó, vai uma parte de Cristo comigo, vai uma parte do Senhor comigo, né? Tem algo do Senhor naqueles irmãos, naquelas irmãs, naquelas crianças. E a gente passa a olhar nessa ótica como Jesus nos ensina a olhar. Amém? Ele também nos revelou, né, outra coisa que eu compartilhei um tempo aqui sobre isso, a sua generosidade. Né? Antes o coraçãozinho, né, eu compartilhei aquele dia, quando eu recebi o pagamento, a primeira coisa que eu fazia era lá pagar a luz, o mercado, né, fazer outras coisas. O que o Senhor nos ensinou, né, em meio a isso? A ter Ele como honra. Né? Nós não cantamos aqui, seja exaltado, né? Seu nome é amor, seu nome é esperança, né? A Ele a honra, a Ele a glória. Então começamos, o Espírito Santo nos direcionou a honrar Ele em primeiro lugar. Então hoje já tem sido uma prática em nossa casa, né? Tudo que vem em nossa mão, primeiro é o Senhor, em honra a Ele. Não porque alguém me falou, não porque me obrigaram, não porque me falaram algo um dia, não. Mas o Espírito Santo, é Ele que nos ensina, é Ele que nos guia em toda a verdade. Então passamos a obedecer, né? E aí Deus começou a direcionar, né? Dízimo, oferta, se preocupar com a obra missionária. Já falei que o Álvaro sempre está falando com a gente disso, né? E a igreja, graças a Deus, aqui tem sido generosa quanto a isso. Então vamos perseverar. E o texto aqui embaixo diz, né? Porque a administração desse serviço, ó, ele não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Então Deus é glorificado nessa atitude. Visto como, na prova dessa administração, glorificam a Deus pela submissão que nós confessamos, ó, contra o Evangelho de Cristo, e pela liberalidade dos vossos dons para com eles e para com todos. Amados, isso é ministério. Né? Servir a Deus, adorar a Deus nessa área é ministério. Deus nos chama a sermos gratos a Deus. Né? Então, são coisas que Deus começou a
implantar, inculcar em nosso coração e nossa mente, né? Amamos a igreja, né? Temos pastores aqui que vivem na obra, tem irmãos que precisam, que são necessitados. Então, o Espírito Santo me selou e quer nos selar cada dia para esse compromisso. Eu quero o bem dos meus pastores, eu quero o bem dos meus líderes, eu quero o bem dos irmãos que estão desempregados. Então, eu tenho compromisso com o Senhor, em amor, em cuidar deles também nessa área. Amém, Fred? Começamos, né, a orar também pela igreja, né? Aí fizemos aquela lista, como eu comentei aqui. Começamos a orar pelo louvor, pelos jovens, pelo presbitério, até a Laís mesmo ali que ficou com a parte do orar pelo Moacir, a Beth, o Rodrigo, o Benhu, todos os pastores ali, e Deus começou a colocar essa graça, né, no coração dela. A gente começou a anotar esses itens. Hoje tem coisas aqui no louvor, né, Fred, que nós estamos escolhendo, né? Porque já tem um ano que a gente está orando, né, em relação a isso. Estamos escolhendo coisas boas. Olha, quantos jovens estão adorando hoje aqui, que a gente tem visto? Isso é obra de Deus. A igreja precisa abraçar cada dia isso e orar, né? Que Deus vai fazer, vai continuar fazendo. Outra coisa, né? Orar diariamente, ó, começa a trazer o que em nossa casa, em nosso lar? Paz, alegria, benefícios com a família, melhora nos relacionamentos. A gente passa a ser mais amorosos com os irmãos, né? Aquela pedrinha que arranha o irmão, já começa a passar ali uma lixinha, né? Já arranha menos. Aí Deus começa a nos ajudar, né? Então, eu preciso muito disso, né? Eu necessito da graça de Deus para me ajudar a não errar com os irmãos. E se eu parar de orar com a família, eu estou perdido. Então, eu não posso deixar de buscar o Senhor nisso, né? E os relacionamentos melhoram em casa, com a esposa. Dani mesmo aqui, a gente brinca, né? Pô, qual foi a última vez que a gente brigou, que a gente teve alguma situação de problema? A gente já não lembra mais. Por quê? Porque eu sou bom? Não. Porque ela é bom? Não. Porque Deus é bom. E quando oramos, Deus faz. Então, queremos ter um casamento abençoado, né? Relacionamento bom com a filha, com os filhos? Orem com a família. Deus vai trazer graça. Essa semana mesmo, até a Dani repetiu, acho que umas 2, 3 coisas comigo, meu coração ficou ali, ó, apertado de querer responder a ela e falar assim, agora não. Então, mas aí o Espírito Santo me lembrou. Calma, espera, respira. Aí passou aquele tempinho, eu fui lá, dei um abraço nela, acho que ela nem lembra. Dei um abraço nela e ficou tudo bem. Então, você vê, são coisas que só Deus para fazer, mas a gente é estragado. Eu não consigo. Então, a gente buscando a Deus, Ele vai dar graça para que a gente agrade Ele nessa área. E a outra coisa, né, que a gente vai abordar rapidamente aqui é a comunhão também com o Espírito Santo. Esse assunto aqui, já tem mais ou menos um ano, mais ou menos, que eu comecei a ouvir também, que eu não estava tentando, né? E aí fala aqui, né, que o Espírito Santo, ele não é uma sensação, ele é uma pessoa. Então, eu tenho que relacionar com Ele, né? Ter comunhão com Ele. Como? Acordei, estou lá indo para o trabalho, Espírito Santo, vem no ponto de ônibus comigo, vem no carro, dirige comigo aqui, vem na escola, vem no trabalho e começar a conversar, falar. Ele é uma pessoa que a gente precisa conversar, né? Ter atenção a isso, falar, vem comigo, me ajuda a não pecar durante o meu dia, né? Me guarda. E aí ele vai começar a nos ensinar essas coisas, né? Então eu posso ter comunhão com Ele, ó. E isso é o quê? É fé, né? É crer que Ele está 24 horas comigo. Então, se eu creio que o Espírito Santo está 24 horas comigo o tempo todo, eu vou pecar menos. Convenhamos? Vamos errar menos. Por quê? Porque Ele quem vai nos ajudar, não é Ele que nos guia em toda a verdade? Aí o texto abaixo aqui. Dá para ler? Acho que dá, né? Ver um pouquinho. Não, acho que pode deixar no meu tamanho, dá. Porém, quando o Espírito da verdade vier, Ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que hão de acontecer. Então, Ele vai nos guiar em toda a verdade, ó, vai nos ensinar, né? Vai nos guiar. E depois, Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer, ó, e dirá a vocês. E assim Ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem
é meu. Então vamos começar a ouvir de Deus. E por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês, né? E depois o último texto ali, também bem conhecido, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. Então a palavra foi direcionada para a gente, né? O Espírito Santo nos foi enviado para ter comunhão, né? Para relacionar com Ele, né? Então essa graça e a presença estejam com todos vocês, com todos nós, em nossa casa. E nós não podemos abrir mão disso. Pode passar à frente. Aí fala agora, mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo, né? Quantos querem conhecer o segredo do Senhor a cada dia? Aprender com o Senhor. É Ele quem revela, o Espírito. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu Espírito conhece tudo a respeito dele. E não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo que Deus tem nos dado. Amado, Deus tem nos dado muitas coisas, muitas palavras preciosas que temos ouvido. E quem vai nos fazer viver isso? O Espírito Santo. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido dela só pode ser entendido de modo espiritual. Então, não dá para abrir mão do Espírito Santo. Não tem como. A gente tem que abraçar Ele a cada dia. Espírito, vem comigo. Né? Aí fala, é impossível dar frutos sem permanecer. Né? Como que vamos permanecer? Né? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Como vamos permanecer? João 15, aqui fala da videira, né, que nós somos os seus ramos, e quem está unido comigo, e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Todas essas coisas aqui que eu testemunhei, que temos pela misericórdia, engateando, começando ali bem pouquinho a aprender, não vamos conseguir se o Espírito Santo não for conosco. Não conseguiremos. Então, não dá para abrir mão. E quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. E será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Então, continuando, a primeira parte. Eu não preciso entrar na presença de Deus. Se eu tenho que entrar, é porque eu saí. Então, nós estamos na presença de Deus. Temos que fazer o quê? Permanecer, buscar, né? Estar com o Senhor a cada dia, né? Depender dEle. Eu quero morar na presença dEle, eu quero dialogar com o Espírito Santo, eu quero conversar com Ele, eu quero amar Ele a cada dia. Né? O Espírito Santo, ele também é Ele que nos santifica. Né? A gente está saindo na rua, a gente vê várias situações, trânsito, situações que nos atrapalham, e como que a gente vence isso? Se o Espírito Santo não estiver conosco, é impossível. Então a gente depende dele para tudo hoje em dia, para nos santificar. Como que você vai olhar, né? Sair na rua, né? Aí os jovens, os homens, as mulheres em geral, como que teremos santidade? Através do Espírito Santo. É Ele que me santifica. Quando eu olho para uma mulher na rua, né? As meninas, as mulheres, quando olham um homem na rua, com o olhar de quem? Do Espírito. Então, quando Ele me guia, eu consigo me santificar, eu consigo andar na vontade de Deus. E isso é algo tremendo, né, que a gente tem que perseverar. Né? Aí aqui, ouvi de um pastor essa semana isso, né, a gente não entristeçais o Espírito Santo.
Aí a gente vê que muitos, às vezes, têm problemas, né, com pornografia. E pornografia é um problema o quê? De fé. Por quê? Você assiste lá com sua mãe? Né? Não, de forma alguma. Assiste com seu amigo? Não. Então, você vê pornografia porque não acredita que Deus está lá. É questão de fé. Deus está com a gente o tempo todo. Então, jamais alguém vai ter problema nessa área se crer que o Senhor está com você todos os dias. Se crer que o Espírito Santo está com você. Você jamais, você vai ter nojo dessas coisas. Nem sequer vai se nomear entre vós esse tipo de coisa. Pode passar à frente, a última parte. Pode passar para a última, que eu vou ficar do horário aqui. Então, finalizando. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus, colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Agora, eu vou alegrar o Espírito Santo com minhas atitudes. Né? Então, as nossas atitudes devem glorificar o Espírito Santo. Então, vejamos algumas ações do Espírito Santo na palavra, que eu vou ler bem rápido. Né? O Espírito foi que engravidou Maria. Ó. Jesus crescia na graça e no Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, Jesus curava os enfermos. Por meio do Espírito Santo, ele se entregou na cruz. O Espírito Santo o ressuscitou dos mortos. Jesus ensinava e instruía pelo poder do Espírito Santo. Né? E quem nos convence do pecado? O Espírito Santo. O crescimento do caráter de Cristo se dá como? Através do Espírito Santo. O morrer para mim e ressuscitar com Cristo se dá como? Pelo Espírito Santo. Pode adiantar. Então, todas essas coisas acontecem através do Espírito Santo. Está passando? Não, né? Travou? Conseguiu? Não foi a última, não, né? Agora foi. Isso. Então, o Espírito Santo é a chave do cristianismo na Terra. Ele é uma pessoa. Eu posso ter comunhão com Ele, ser meu amigo, ó, fazer uma parceria, ter companheirismo, contar nossas fraquezas e abrir o nosso coração. Amados, pode falar qualquer coisa com Ele. Né? Falar, Senhor, hoje o dia eu tenho isso para resolver, eu tenho essa questão para agir, né? Eu estou sendo tentado nessa área minha no trabalho. Pode abrir o coração, pode falar tudo que Ele vai resolver. Ele vai ajudar. Isso é algo certo, como o ar que nós respiramos. A gente abrir o coração, o Senhor vai agir. Não tenha dúvida quanto a isso. Aí fala, né? Alguém aqui é louco de viver sem o amor de Deus? Alguém consegue viver sem o amor de Deus? Alguém aqui sobrevive sem a graça de Jesus? Então, como vamos abrir mão da comunhão com o Espírito Santo? Não tem como. E finalizando, ouvir uma boa notícia que a gente não espera é como tomar um gole de água fresca quando se tem sede. Né? Provérbios 25, 25. Uma boa notícia é muito bom a gente receber, não é? Quem não gosta de receber uma boa notícia? O que a gente precisa fazer? Comunhão com o Espírito Santo. Porque todos os dias ele vai ter algo para nos ensinar. Boas notícias. Ninguém chega ao seu destino final sem o Espírito Santo. Ó. Ninguém vai herdar a salvação sem o Espírito Santo. Ninguém. Nem Jesus chegaria se não fosse o Espírito Santo. Então temos que apegar a Deus nessas verdades. Né? E o último ali fala, Deus ama quem vive da fé. Então tem que me encher de fé dessas coisas, crer, confiar. Me perdoe aqui um pouco até a correria, porque o tempo não dá para falar tudo. Mas o que eu queria compartilhar com vocês era isso. Né? Comunhão com a família, oração no lar e comunhão com o Espírito Santo. Amém? Senhor, eu abençoo, Pai, os teus filhos, ó Deus. Eu não abro mão, Pai, que o Senhor continue falando com a tua igreja, continue edificando, Pai, a cada irmão aqui, Senhor. Eu te sou grato, ó Deus, por tudo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela obra do Senhor na tua igreja aqui em Niterói. Nós queremos, ó Deus, continuar dependendo do teu Espírito Santo, para que nos conduza, Senhor, a cada dia, a águas profundas contigo, Senhor. A uma vida de comunhão, Pai, uma vida, Pai, de quebrantamento, Pai, diante do Senhor, ó Pai, pela fé no Filho de Deus, o
Todo-Poderoso, Pai. E assim, Pai, possamos crescer, ó Pai, em toda a virtude da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.